Olá, pessoal! Hoje o assunto é o adulto, a criança e o luto. Pensar o luto infantil deduz que possamos levar em consideração muitas questões que influenciam o processo da aceitação da perda na criança, que por se encontrar em desenvolvimento constante, torna o tema muito mais complexo. A criança ela tem grande capacidade de observação e pode perceber facilmente o que aconteceu ao seu redor, ainda que não tenha aí uma compreensão clara do que represente. Por isso, muitas vezes as ansiedades que os adultos manifestam são depositadas na criança, fazendo dela uma porta-voz. Levando em consideração esses apontamentos, sabe-se que o luto ele acontece de forma diferente na criança e também no adulto. E isso se deve ao fato de que as crianças ainda estão em desenvolvimento. O desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional, e elas não têm ainda uma compreensão clara sobre a perda. Na criança, as reações do luto não são contínuas e ela pode parar de expressá-las bem antes dos adultos, mesmo que o luto dure muito mais tempo do que o esperado. Pessoal, olha só, no geral, essas são as reações que aparecem por meio de sintomas psicossomáticos, dificuldades na escola e de comportamento, problemas alimentares ou outros problemas aí que possam aparentar não ter relação com o luto. Além disso, as crianças elas podem apresentar baixa autoestima, ansiedade, agressividade e também aquela dificuldade em socializar. A vivência da experiência de perda também afeta a sua autopercepção e a maneira como ela vê o mundo, dificultando a confiança no meio externo e inserindo aí uma sensação de não pertença. Por isso, perder um ente querido é uma experiência bastante difícil para a criança. Por possuírem menos formas de enfrentar a dor da perda, as crianças elas sofrem com a adaptação. Assim, é muito importante que a família se comunique com ela, para que a elaboração do luto se torne possível por meio de uma compreensão do que está realmente acontecendo. Também é importante não deixar de considerar que as crianças elas têm necessidades diferentes, né? E nem sempre se expressam como os adultos. Para isso, então, pessoal, vou citar para vocês um exemplo, que muitas vezes para as crianças o recebimento de condolências verbais é incompreendido e até sentido aí como desconfortável. Além disso, nesse momento, os amigos eles têm grande importância, pois muitas vezes os familiares eles não se encontram em condições de oferecer a atenção que elas necessitam, sendo necessário à criança que ela possa continuar ali com a sua vida social. Deve ser permitido à criança sentir a tristeza sem forçá-la a um estado de falsa alegria e esquecimento. E dessa forma pode ocorrer aí mudanças, mas a tendência natural é a de recuperar-se da perda. Respeitar o seu ritmo e o momento do desenvolvimento é, portanto, essencial para auxiliar, então, a criança enlutada. Muito bem. Em seu processo natural, como observadora, a criança ela olha, ela escuta, comparando lentamente as práticas que a rodeiam no presente com as práticas familiares com as quais estava habituada. Esse trabalho comparativo de práticas ali que a criança vai realizando, isso sabe o que faz? Vai fazendo com que permita que ela comece ali a assimilar lentamente aquela ausência do ente querido. Mesmo que as crianças não compreendam muito bem aquele conceito de morte,
a tristeza e a tensão no ambiente em que vive, aí são sentidos por elas, que procuram buscar respostas de acordo com os seus recursos internos. Isso é muito importante, pois o conhecimento que as crianças têm sobre o assunto influencia o desenvolvimento do luto, principalmente o que lhes é dito, na verdade, sobre a perda e a oportunidade de compartilhá-lo. O entendimento real, então, do conceito de morte nas crianças depende do seu desenvolvimento cognitivo, uma vez que elas devem aí introduzir características que são inerentes à morte: irreversibilidade, não funcionalidade e universalidade, ok? Vamos lá, pessoal. A irreversibilidade, ela é então a compreensão de que depois da morte o corpo físico não voltará mais. A não funcionalidade diz respeito ao fato de que todas as funções definidoras da vida cessam com a morte. E, por fim, a universalidade, o entendimento de que tudo o que é vivo irá morrer. A criança, então, até os 5 anos, ela não entende essa questão da irreversibilidade da morte, acreditando que ela é temporária, assim como não possui, então, a noção da não funcionalidade, atribuindo vida ao morto. E nesse período, o entendimento de vida ou morte está em o que se move e o que não se move. E há uma correlação aí entre o sono e a morte. Dos 5 aos 9 anos de idade, a criança já entende a morte como irreversível, mas não como inevitável, passando a personificá-la. Sim, e a partir ali dos 9 anos de idade, então, é que a criança começa a entender a morte como irreversível, não funcional, universal, inclusive entendendo que ela mesma está suscetível a ela. As reações, pessoal, de luto são, portanto, influenciadas por todos esses fatores que estão relacionados ao entendimento do que é morte. Da mesma maneira que o luto dos adultos, o luto infantil, ele pode ser compreendido sim como um processo de fases ou tarefas que não possuem uma ordem específica para acontecer. Ok? Por hoje é só e até mais, pessoal!